Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um É Bom Saber. No programa de hoje nós vamos falar sobre disfagia. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o fonoaudiólogo Rafael Bandeira. Rafael, gostaria de agradecer, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Agradeço o convite, estou à disposição e agradeço o espaço por poder falar de um tema tão interessante. Queria começar perguntando o que é a disfagia. A disfagia, ela pode ser conceituada como uma dificuldade de transportar todo o conteúdo da cavidade oral, isto é, alimentos, líquidos, até a saliva, em alguns casos, para o estômago. Em outras palavras, é uma dificuldade de deglutir ou de engolir, na linguagem mais popular. Existe mais de um tipo de disfagia? Existem vários tipos de disfagia. Os mais comuns é a disfagia de fase oral, que é comum em pessoas, por exemplo, que têm alteração dentária, que às vezes não conseguem mastigar bem o alimento. A disfasia de fase faríngea, que na hora de transportar o alimento da boca até a faringe, que aí é onde é o grande perigo, porque muitas vezes esse alimento ele acaba escapando, entrando na via aérea. E a paciente acaba tendo várias implicações nesse sentido. E a disfagia de origem esofágica também, que vai do transporte da faringe até o esôfago, comum em alguns casos de câncer e algumas doenças esofágicas que acontecem também. Quais são os sintomas, da disfagia? O sintoma mais comum da disfagia, mais clássico, que muitas pessoas vão identificar, é a dificuldade de engolir, que aí vai se manifestar através de tosse, de engasgos, de pigarro. Então a pessoa deglute e daqui a um pouco ele faz. Muitas vezes são sintomas pouco fáceis de se notar, mas às vezes são sintomas mais graves. Então tem gente que ao deglutir tosse, fica roxo, a gente chama de cianótico, fica com dificuldade respiratória. Em alguns casos a pessoa fica até sonolenta devido a essa complicação. O que pode causar a disfagia? Então a disfagia ela é mais frequente na população idosa, porque faz parte do processo natural do envelhecimento também, mas ela é exacerbada por algumas outras condições. Então, pacientes neurológicos, comumente aí como pacientes com doença de Alzheimer, sequelados de AVC, pacientes com AVC de 50% podem ter uma disfagia aguda, um número de 16% pode ter uma disfagia crônica que vai levar para o resto da vida, doença de Parkinson, todas as doenças neurológicas podem ter algum comprometimento. Pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, em diagnóstico, pacientes também que fazem uso durante algum procedimento cirúrgico ou hospitalar de intubação orotraqueal prolongada por mais de 48 horas. Então tem várias doenças aí de origem também neonatais, adquiridas, a paralisia cerebral, são várias as condições que afetam aí todos os ciclos da vida, desde a da infância, mas como eu mencionei, é mais comum em idosos. E quais são os riscos? Então você imagina, o que a gente mais gosta aqui na nossa cultura, de se reunir com os amigos, de comemorar, a gente tem o que sempre junto? A alimentação, líquidos, bebidas. E aí o paciente que tem uma dificuldade de deglutir, mesmo que seja uma dificuldade mínima, ele começa a ter um isolamento social, porque toda vez que ele vai comer, ele tosse, engasga, fica com vergonha das pessoas, começa a ter um isolamento que vai levar, muitas vezes, até uma doença de origem psiquiátrica, como uma depressão. Em alguns casos, esse paciente ele já vai perdendo o prazer de se alimentar. E aí ele perde peso, começa a perder peso, não sabe dizer por que perdeu peso, não foi uma perda de peso intencional. Em alguns casos, esse paciente começa a apresentar pneumonias de repetição, porque o alimento está entrando realmente na via aérea. O paciente tem desnutrição, muitas vezes, então acaba influenciando no sistema imunológico, a desnutrição, que vai levar a outras comorbidades. E até, infelizmente, em alguns casos, a gente tem broncoaspirações maciças, que o alimento em grande quantidade vai para o pulmão e o paciente, infelizmente, chega a óbito. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pela equipe médica, dependendo do caso etiológico do paciente. O fonoaudiólogo é um dos principais membros aí dessa equipe responsável pelo diagnóstico. Então, a gente avalia toda essa musculatura, são mais de 30 a 50 músculos envolvidos. Nós temos aí 8 pares de nervos cranianos, nervos espinhais, temos regiões corticais associadas. Então, a gente tem que entender
se aquelas estruturas estão funcionando de maneira adequada, senão a gente começa a fazer um mapeamento até chegar no diagnóstico para um futuro, uma prescrição de um tratamento. Nesse contexto, quem encaminha para a gente e que está relacionado também nesse diagnóstico vai depender do quadro do paciente. Então, é o neurologista, no caso de uma doença neurológica, é o cirurgião de cabeça e pescoço ou o oncologista, se tiver relacionada com um câncer, tá? É o geriatra, é o pneumologista, que pega um paciente com muita pneumonia de repetição. Então, todo profissional de saúde ele faz parte. E é para isso que ele precisa conhecer a disfagia, porque é um distúrbio muito frequente. Tá bom. A gente vai fazer um intervalo, já volta a conversar mais, tá? Obrigado. Intervalo chegando, voltamos daqui a pouco. Fica com a gente.